Entrevista coletiva. Oferecimento. Engeltec. Instalação, manutenção e modernização de elevadores, escadas rolantes e plataformas. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista coletiva. Muito bom ter você aqui no fim de semana da TV Clube. Hoje nosso papo é com quem vai se aposentar, ou quem já se aposentou, ou quem quer informações sobre a Previdência do município de João Pessoa. Quem é o nosso convidado de hoje é Cristiano Souto, ele que é superintendente do Instituto de Previdência do município de João Pessoa. Boa noite. Boa noite. Boa noite também para a Eliane Nóbrega, nossa querida colega apresentadora também. Boa noite, Rafael. Do Jornal da Clube. Boa noite. A gente começa falando um pouco do Instituto de Previdência do município de João Pessoa. Existem diferenças entre o regime do INSS e o regime do IPM, não é isso? Exatamente. É importante que a população saiba, de uma forma geral, que o órgão de previdência do município, ele atende aos servidores, em regra, ele atende aos servidores do município de João Pessoa, os servidores efetivos. E no caso do INSS, ele abrange a categoria subsidiária, aquelas pessoas que não são abarcadas que não são consideradas servidores públicos, seja do município, seja do estado, ou seja mesmo do governo federal. O INSS que faz essa cobertura de benefícios para esse grupo de pessoas. Hoje o Instituto de Previdência do município de João Pessoa atende aproximadamente quantas pessoas? Entre aposentados e pensionistas? Olha, nós temos um universo de 3.400 aposentados e aproximadamente 1.100 pensionistas. É o nosso grupo de segurados direto, as pessoas que estão sendo contempladas com o benefício da Previdência. Mas temos um grupo de servidores ativos por volta de 15 mil servidores. São esses servidores que contribuem, né, para que no futuro próximo tenha o seu benefício concedido por este órgão de Previdência, que é o IPM de João Pessoa. Quando a gente fala do Instituto de Previdência, a gente pensa logo nos aposentados e pensionistas. Mas existe também um serviço oferecido para os efetivos, né, para os ativos ainda, com relação à contribuição. Qual a informação que está disponível para o ativo, já pensando naquele que se programa e pensa no futuro, na aposentadoria? Eu acho super interessante esse conceito, porque quando a gente fala em servidor público, a gente já vem imbuído na nossa concepção a questão da estabilidade. O servidor público é aquele profissional que já, ao entrar no serviço público, ele já pensa no dia, o quanto ele vai receber, né? E essas informações a gente busca já deixar transparente para o servidor. É nosso papel, junto com a Prefeitura de João Pessoa, o servidor já tem a condição de visualizar qual é a sua contribuição e já tem uma perspectiva do seu provento. E quando ele já pode hoje estabelecer até a data que ele vai se aposentar. Então isso dá uma segurança ainda mais para o servidor público, que já gosta de uma estabilidade funcional mesmo, né? E todos esses servidores, para receber esses pagamentos, como é que a Previdência está fazendo as contas aí para pagar? Porque geralmente os institutos de previdência brasileiros sempre têm uma certa dificuldade para fechar as contas. Como é que está sendo o IPM? Essas contas não é fácil, principalmente para esses órgãos de previdência mais antigos, assim, que já vem com histórico aí de benefícios. A gente sempre historia um pouco para que as pessoas possam entender em casa que essa conta inicial desses serviços públicos, ela não houve uma gestão, um planejamento, assim, no início da sua natureza. Não se pensou Previdência no passado como se pensa hoje. A preocupação de ser rentável, de guardar o recurso, de capitalizar. E isso causa algumas dificuldades. Eu não digo problemas provavelmente, mas são dificuldades que devem e podem ser solucionadas, né? O Instituto, no caso, ele tem uma série de medidas orientada pelo próprio Ministério da Previdência, medidas que ele adota para que ele vá organizando suas contas. E essas medidas são diversas. Se vocês me permitem dizer, vai desde do controle da receita, das aplicações reguladas pelo Ministério da Previdência, ele dá determinações específicas como se deve aplicar esses recursos, até mesmo segregação, um termo que a gente usa, um termo técnico, um termo forte, que é segregar, uma palavra até feia, mas é você pegar um grupo de servidores mais recente, no caso da Prefeitura de João Pessoa, já foi encaminhado no projeto de lei para a Câmara Municipal, que já prevê uma data de corte de 31 de dezembro de 2009. Então, aqueles servidores que entrarem no serviço público após essa data,
eles serão um grupo segregado, um grupo separado. E essas suas contribuições, elas vão para uma conta específica para que ela, mediante as normas do Ministério da Previdência, esse recurso possa ser aplicado e garanta o benefício desse grupo de servidores daqui a 30 anos, 35 anos. A ideia é que a gente possa segregar uma parte e pegar a parte mais comprometida, que já é de responsabilidade, o aporte, o complemento, o pagamento. Caso o órgão de previdência não tenha capacidade de pagar, a responsabilidade fica na prefeitura. Então, esse grupo antigo, a gente vai buscando algumas medidas de racionalizar aquelas despesas, mas já vamos passando essa conta para o próprio Tesouro Municipal, a fim de que regular. Eu costumo dizer sempre que a Previdência ela é tão vantajosa, assim, ela é tão mais interessante para o governo que se fala tanto de Previdência privada e as pessoas veem tantas experiências de sucesso e a gente tem se reunido bastante por todo esse Brasil e vê que os nossos sistemas próprios, eles são bem rentáveis, eles são bem interessantes. Inclusive, os economistas, até para quem não é servidor municipal, eles recomendam. Se você consegue, por exemplo, pegar uma parte do seu salário, 10%, que digamos R$300 por mês, você investir R$300 por mês em 30 anos, você consegue R$1 milhão. Então, a aposentadoria, o planejamento tem que ser feito já pensando daqui a 30 anos, não daqui a 10, daqui a 15 anos, como se fazia antigamente, né? Hoje a gente está pensando previdência da forma correta. É isso, e essa administração que não foi feita no início, quando foi criado o sistema previdenciário, que está pagando a conta agora são os atuais gestores, que estão tendo que quebrar a cabeça, como vocês da Prefeitura, o governo do Estado também, o governo federal, para saber como é que vai fazer para fechar essa conta. Aqui, no âmbito municipal, o senhor acabou de falar com relação ao projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal. Como é que está? Tem mais alguma informação para atualizar a informação com relação ao nosso telespectador, você sabe dizer? No caso da política para equalização das dívidas, tanto financeira como atuarial, a dívida atuarial, a dívida projetada, a gente tem o projeto principal, é a segregação de massa, tá? Mas, do ponto de vista da instituição, do órgão previdenciário, a gente encaminhou também o PCCR, que é o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores Efetivos do município, do Instituto, desculpa, e a lei de reforma da legislação, porque a legislação previdenciária ela muda muito. Mas eu costumo falar um exemplo bem clássico nessa mudança da legislação. Tipo, hoje, atualmente, na maioria dos regimes, se uma esposa divorciada, né, ela receber uma pensão de alimentos, vamos dizer, no percentual de 10%, e esse servidor ele for casado, recasado, né, com outra pessoa, e se eventualmente houver o óbito desse cidadão, tanto a primeira esposa, que recebe uma pensão de alimentos, como a atual, irá dividir esse benefício 50%, meio a meio, 50% para uma e 50% para outra. E a gente já vê na tendência legislativa que se conserva o percentual da pensão de alimentos. Então, isso é uma modificação que há no regime. Então, atualmente, na maioria dos regimes, inclusive no regime geral, que é o grande norte, né, na verdade, dessas regras, a pensão de alimentos, se é a pensionista de alimentos em torno de 10%, ela continuará recebendo a pensão por morte em torno de 10%. O que se entende que ela já tinha aquela receita como ganho e a família atual do servidor, que estava em torno de 90%, ele continua vivendo com essa renda. Então, são algumas modificações que a gente mandou para a Câmara. As duas do Instituto, a segregação, e a gente ainda mandou também a doação de um dos prédios na tentativa de capitalizar, de aumentar o patrimônio do Instituto, que também ajuda no equacionamento desse déficit. A gente mandou também a doação numa área lá no Alto Plano Cabo Branco, que é a doação do Clube da Pessoa Idosa, que é outro patrimônio nosso, já era de fato, e agora a gente vai tornar de direito mesmo, legalmente constituído. A gente ainda vai falar do Clube da Pessoa Idosa. Tenha calma, vamos com calma. Olha, eu queria saber o seguinte, a gente tem o costume de ouvir falar que no momento de se aposentar sempre é muito burocrático. Sempre é muita papelada, joga para lá, joga para cá. A gente viu agora recentemente que o Estado deu uma modificada nos servidores estaduais, a PBPrev facilitou agora, parece que em 30 dias já se consegue essa aposentadoria. Como é que está o IPM? Também já está com esse pensamento de facilitar cada vez mais? Pois é, eu brinco até, inclusive, que eu tenho um bom relacionamento com os presidentes da PBPrev, o doutor Hélio, mando um abraço para ele. Eu digo a ele que enquanto o Estado fez em 30 minutos, eu quero fazer, ou em 30 dias, eu quero fazer em 30 minutos, que é o nosso projeto, é ousado. Mas, na verdade, assim, a gente está com um projeto de agendamento de benefício, né? O servidor, ele vai fazer o requerimento online, né? Vai acessar o site do PM no endereço www.ipmjp.pb.gov.br. No lado esquerdo,
tem um requerimento de processo de revisão, alguns tipos de requerimentos. Ele vai preencher aquele formulário, né? E qual será o nosso segundo passo? Nosso projeto ainda não está terminado. Será que quando ele fizer aquele requerimento, já se dê um alerta para os técnicos lá do nosso órgão previdenciário e ele já estabeleça a data que o servidor vai lá ao Instituto com essa documentação para buscar a sua portaria. Agora, nesse período, obviamente, vai ter um tempo que o Instituto vai preparar todo o ato. Porque não só a comodidade de o cidadão, no caso o servidor público municipal, ter que ir ao Instituto de Previdência, ele pode poupar essa fase, fazendo o requerimento em casa, mas como também é interessante que ele vá no Instituto desburocratizar, ele vá no Instituto apenas buscar seu ato aposentatório. Caso haja alguma complicação, evidentemente, o pessoal da técnica do órgão previdenciário entra em contato com ele e forma ou remarca essa data. No geral é para facilitar mesmo. Mas no geral é para facilitar. A gente já busca aí já para facilitar. Mas o servidor que realmente não tiver acesso a computador, hoje em dia é difícil, a gente sabe que a maioria das pessoas realmente tem acesso à internet, mas aquele que não tiver acesso ou alguma dificuldade, o atendimento presencial continua da mesma forma. Continua do mesmo jeito. E porque a gente o quadro da Prefeitura Municipal de João Pessoa hoje, ele realmente está numa idade elevada. Hoje é em média de 54 anos a idade do servidor. Então, são pessoas que já vêm numa labuta, já vêm numa história de trabalho do serviço público, né? E aí a gente, pensando na comunidade, às vezes algumas pessoas são resistentes às novas tecnologias. Nós temos toda essa consciência, essa preocupação. Então a gente disponibiliza todos esses serviços, seja na internet, mas também disponibilizando no próprio órgão previdenciário. O servidor pode ir lá, buscar o serviço junto com o atendimento lá, que vai ter todo o acesso às informações que precisa. Bom, daqui a pouco a gente volta, a gente vai para um rápido intervalo. A gente ainda vai falar das perspectivas para o ano que vem, balanço desse ano e as novidades do IPM. Cristiano Souto, superintendente do Instituto de Previdência do município de João Pessoa. A gente volta já. Feira Móveis, a maior feira de móveis do Nordeste, tem parceria com as maiores fábricas de móveis para oferecer os menores preços para você. São vários produtos com a qualidade comprovada da Itatiaia, Erval, Rudinic e agora Ortobon. Um show de qualidade com um festival de preço baixo, como esse sofá retrátil 3 lugares de 1.100 por 770 à vista. Essa linda estante home de 700 por 390 à vista. E aproveite nossa parceria de fábrica com a Ortobon, com preços especiais em toda a linha de colchões. Feira Móveis na estrada de Cabedelo. Eu vim à escola para aprender. Eu vim à escola para brincar. Eu vim para a escola para ser bem cuidada enquanto a mamãe trabalha. A educação de qualidade é um direito de toda criança. Ao matricular seu filho, procure saber se a escola é legalizada. Para o sistema de ensino, escolas clandestinas não existem. Além de correr vários riscos, a criança perde o ano letivo. Não ponha o seu filho em risco. Escola tem que ser legal. LED 40 3D em 10 de R$ 179,90 com 0 de juros. Promoção 24 horas insinuante. Só neste domingo, LED 40 Full HD 3D em 10 de R$ 179,90. É amanhã, toda a linha de televisores em até 10 vezes sem juros. Não perca dinheiro. É LED, é 3D, é sem juros. Agarre a sua. Natal insinuante. Amanhã, 24 horas de televisores. Encontrar o imóvel dos seus sonhos agora ficou fácil. Lugar Certo, um guia completo para quem procura imóvel, com milhares de ofertas de imóveis residenciais e comerciais, para quem deseja comprar ou alugar. Tudo com preços e fotos para você ficar tranquilo. No lugarcerto.com.br você também tem dicas e sugestões para fechar o melhor negócio. Não perca tempo procurando imóvel por aí. Lugar Certo, aqui você encontra o imóvel dos seus sonhos. Os amantes de carros e motos se encontram no Automotor Brum. Lançamentos da indústria, test drive e tudo sobre o seu veículo. Automotor Brum, todo sábado 9h30 da manhã e domingo em horário alternativo. Tá na Clube, tá bom demais. Automotor, oferecimento. Hyundai Caoa, uma concessionária de padrão internacional e concessionárias Fiat. Estamos de volta com entrevista coletiva, falando com o Cristiano Souto, ele que é superintendente do Instituto de Previdência do município de João Pessoa. Como é que dá para fazer um balanço rápido das coisas boas que aconteceram no IPM em 2012?
Acho que o IPM 2012 a gente temos muito a falar, foi muitas conquistas, tá? Desde a desapropriação dos prédios que constituem a sede, inclusive um deles já foi pago pelo prefeito Luciano Agra, até isso aí passa por uma questão de modificação muito mais institucional do corpo de servidores da casa. A gente conseguiu fomentar, incentivar, motivar os servidores para o serviço, a natureza do serviço. O pessoal tem comprado a bandeira do órgão, tá entendendo? Desde os servidores que são emprestados, cedidos da Prefeitura Municipal de João Pessoa, como os cargos de direção e até mesmo os prestadores de serviço, que a gente tem a consciência lá que o quadro próprio ainda não existe, vai existir agora com a legislação que a gente está encaminhando à Câmara para resolver esse impasse, né? Nós fizemos um grande avanço assim, tecnológico, a gente adquiriu mais de 50 computadores, a gente conseguiu colocar scanners na maioria dos setores, e criou um setor de digitalização, né? Que inclusive ontem, essa semana agora, a gente inaugurou a divisão de tecnologia, que eu acho que está muito interligada com a questão previdenciária, porque hoje em dia tudo que a gente observa é não só melhorar os serviços da forma tecnológica, mas como, antes de tudo, utilizar do recurso tecnológico para evitar as dificuldades, as fraudes, enfim, conceder o benefício, como a gente falou anteriormente, de forma mais eficiente. A gente modificou a identidade visual, padronizou toda a instituição, a gente adquiriu móveis, equipamentos, tudo novo. Enfim, desapropriamos a sede, que eu já falei. A sede foi inaugurada essa semana? Foi inaugurada essa semana e foi uma grande festa, né? A gente buscou nela fazer não só o espaço institucional, dar uma qualidade do servidor público, mas dar até inclusive uma área de lazer, que a gente criou lá, um espaço do servidor, para que ele possa, nos intervalos, poder interagir, melhorar o acompanhamento da equipe, né? E aí a gente está eu acho que a gente está numa fase de preparação para uma nova fase, que é a qualificação, aumentar a qualificação do pessoal, incentivar os treinamentos e, enfim, dar um desfecho nessa área. Rafael perguntou sobre avaliação. Eu perguntaria uma projeção realmente mais técnica e concreta para o ano que vem. A gente está nesse trabalho junto com o CONAPREV, que é o Conselho de todos os dirigentes de órgãos de previdência, onde quem tem assento realmente, em primeiro momento, são os governos dos estados, só que alguns municípios eles são convidados, a exemplo de João Pessoa, para a discussão da implantação do CIPREV. O que é o CIPREV? É um grande sistema de gestão previdenciária desenvolvido pelo Ministério da Previdência. E aí eu tenho o orgulho e a satisfação de dizer que estou nesse projeto desde o primeiro momento, que antes de assumir a superintendência do IPM, eu era o chefe da assessoria jurídica da casa, e a gente discutiu esse desenvolvimento do CIPREV desde o primeiro momento, por volta de 2006, 2007, que é um grande sistema que vai possibilitar os entes conceder esses benefícios de uma forma mais rápida, junto com a informática, mas, acima de tudo, poder cruzar essas informações com todo o Brasil. Porque quando a gente fala em servidor público, a gente fala em servidor público em todo o Brasil. E isso aí ajuda-nos com a questão da acumulação dos cargos, que o Tribunal de Contas também vem fazendo um papel importante nesses cruzamentos. Muitas vezes, a questão dos óbitos, que quando se fala em previdência, se fala logo, tem pessoas que falecem, continuam recebendo, porque às vezes o sistema ele é muito passivo, ele espera que o familiar se dirija ao órgão para informar do óbito, e às vezes essa informação não chega, e hoje a gente tem outros mecanismos de buscar essa informação para que esses benefícios continuem sendo pagos indevidamente. Então essa é a nossa meta institucional. Estava vendo aqui um folder do Clube da Pessoa Idosa e parece uma coisa bem atrativa. Falta mais de 30 anos ainda para me aposentar, mas eu já me interessei em conhecer o Clube da Pessoa Idosa. Fala um pouquinho desse espaço que o IPM está disponibilizando. Rafael, o que você me permite, eu vou até contar uma história interessante desse clube. Por ser advogado do órgão, eu sempre tive uma visão muito fechada, muito técnica. Achava que órgão de previdências é só e somente só para conceder os benefícios previdenciários. E questionava um pouco algumas ações voltadas para o lado humano, o lado social da coisa. E confesso a você que nos meus primeiros dias como superintendente, não pude deixar de me encantar com o exemplo dessas pessoas mais de 60 anos, dessas pessoas que já deram tanto pelo serviço público e que aproveitam ou usufruem desse serviço, né? Então, o que a gente buscou fazer? Buscou uma saída alternativa. A gente buscou, dentro das nossas receitas, individualizar o que seria
receitas previdenciárias, para que não haja confusão nem a mistura da utilização desses recursos, e os recursos voluntários que a Prefeitura nos transfere, e com esses recursos a gente conseguiu implementar algumas atividades desenvolvidas no Clube da Pessoa Idosa. O Clube da Pessoa Idosa é uma área, eles chamam um pedacinho do céu, é uma área muito, muito encantadora, situada no Altiplano Cabo Branco, uma região privilegiadíssima, né, que é voltada não só para os beneficiários, aposentados, pensionistas da Prefeitura, mas como todo o público idoso em geral. Lá a gente disponibiliza diversos cursos, aproximadamente 17 cursos. E lá você vai ver desde a bandinha ao coral, que são os ícones que a gente tem sempre demonstrando, mas a hidroginástica, o alongamento. Então eu acho assim, é o lado humanitário do gestor. A gente não pode pensar unicamente, exclusivamente, em prestar o serviço público e esquecer que a gente tem um papel social a desenvolver. Então eu titulo esse clube como um serviço social desenvolvido pelo IPM, junto com a Prefeitura de João Pessoa, né, na questão dos recursos, mas um equipamento voltado para a qualidade de vida. Que hoje, recentemente, a gente viu um noticiário que a Paraíba, o público, a população de João Pessoa está cada vez mais velha, né, isso é aproximadamente 74 anos a idade. Então é isso aí, eu acho que a gente está fazendo a nossa parte. É aberto a qualquer cidadão? Qualquer cidadão, desde que ele seja maior do que 60 anos, e no caso, tanto do homens como das mulheres, tem alguns exames que eles têm que apresentar, caso das mulheres, normal, né? Para poder utilizar algumas atividades, como hidroginástica, algumas questões de higiene mesmo que é apresentada. Aqui eu tenho aqui, ó, aeróbica, alongamento, artesanato, coral, natação, oficina da memória, que é importante, teatro e yoga. Vou fazer um servicinho rápido aqui, ó. Para se matricular, basta comparecer ao clube com a identidade, o comprovante de residência e uma foto 3x4 atualizada. E aí, para participar de qualquer atividade física, como o superintendente falou, é indispensável trazer um atestado cardiológico. E aí, no caso específico da natação e da hidroginástica, além desse atestado cardiológico, tem os exames dermatológicos, de urina para homens e o atestado citológico para as mulheres. Aqui também tem um telefone, que é o 3214 8188, Clube da Pessoa Idosa. Vou falar um pouquinho agora. Queria que você aproveitasse, porque a gente já está quase no fim do programa, de passar uma mensagem para todo mundo que está assistindo aí, já que a gente já está em clima de Natal, de Ano Novo, né? Queria que você passasse uma mensagem aí para todo mundo do IPM, para os servidores. Rafael, licença, antes da mensagem, surgiu uma curiosidade pessoal. O senhor falou sobre, na pergunta anterior, sobre fraudes, a preocupação que o IPM tem em evitar. E daí eu fiquei esse tempo todo aqui martelando, surgiu uma dúvida. Como é que é feito, então, para evitar esse tipo de fraude, esse tipo de coisa? Como você citou, por exemplo, pessoas que o servidor morre e a família se passa e continua recebendo. É um prejuízo que sai do bolso do contribuinte e todo mundo acaba sofrendo com isso. O governo do estado, por exemplo, esse ano fez um recadastramento, né, com a PBPrev, o doutor Hélio, inclusive, fez um recadastramento lá na PBPrev, para poder detectar, poder encontrar essas pessoas que não estavam recebendo e provavelmente passando por fraudes, coisas desse tipo, como o senhor citou. Agora, em 2013, o IPM pretende realizar algum tipo de recadastramento entre os previdenciários? Na verdade, foi bom e importante você ter falado desse assunto para divulgar outro serviço. Há anos anteriores já foi desenvolvido por nós um sistema, a gente já tem um cadastro permanente. Como é que funciona o nosso recadastramento no IPM? Todo mês do aniversário, aquele aposentado e pensionista, ele vai ao Instituto e pessoalmente, ou através de procuração com menos de 6 meses, e faz o seu cadastro, o seu recadastramento. Então é algo contínuo. Automático. Agora, o desafio para a gente, para os próximos anos, é tentar implantar esse sistema de recadastramento para os servidores ativos. Por quê? Como eu disse a você, toda essa questão de gestão previdenciária ela envolve também o planejamento dos servidores em atividades. Então, esses servidores de atividades eles precisam estar atualizando os seus dados. Tipo, o exemplo clássico é que o pessoal às vezes está se aposentando, mas já tem um tempo anterior à data de entrada no serviço público, ele tem um tempo da iniciativa privada. Ele precisa verbar esse tempo em primeiro momento para que a gente possa ter uma perspectiva quando esse cidadão vai se aposentar. Mas o recadastramento para os servidores aposentados ele já é permanente no mês de aniversário. Agora sim, eu interrompi a mensagem, fique à vontade. Deixa a gente desejar para você um bom Natal, um bom ano novo. E aí você deseja agora também para os servidores. Eu quero agradecer a oportunidade de divulgar esses trabalhos, mandar um abraço especial para todos os servidores que compõem o Instituto Previdência, pessoas amigas, aos prestadores de serviços, que são pessoas de alta competência, de grande responsabilidade, para todos os diretores e os servidores cedidos. Um abraço especial a todos os beneficiários, aposentados e pensionistas, enfim, a toda a população de João Pessoa.
Muito obrigado e Feliz Natal. Ok, Cristiano Souto, superintendente do Instituto de Previdência do município de João Pessoa, muito obrigado mais uma vez e que você volte outras vezes para conversar sobre outros assuntos relacionados. Muito obrigado, Eliane. Obrigada, Rafael. A gente se vê no Jornal da Clube, às 10:06, e eu vejo vocês também no Jornal da Clube. E você fica com a gente, que a programação da TV Clube segue em frente. Até semana que vem. Entrevista coletiva. Oferecimento. Engeltec. Instalação, manutenção e modernização de elevadores, escadas rolantes e plataformas.